Olá, está começando o Jornal da Câmara. Na última terça-feira foram abertas as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que permite que o estudante concorra a mais de 237 mil vagas em universidades federais de todo o país. O prazo de inscrição termina no próximo domingo, dia 26. Para participar do SISU, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não ter zerado na redação. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro. E agora vamos aos destaques desta edição. Preocupação com o meio ambiente. Nova sede do Legislativo vai utilizar energia solar e água das chuvas. Saúde projeta aumento nos casos de dengue para 2020. Zoológico Municipal abre todos os dias durante as férias de janeiro. É o que você acompanha a partir de agora. Com previsão de entrega para este ano, a nova sede da Câmara Municipal vai contar com sistemas sustentáveis para reaproveitamento de água e energia. Além da preocupação ambiental, a expectativa é de que o modelo gere uma economia de aproximadamente R$300 mil ao ano. Depois de finalizado o processo licitatório, a reforma do prédio da antiga fábrica Tapetes Lourdes já está em andamento. Diretor de Assuntos Administrativos, João Viseu, explica que, em paralelo à obra principal, também estão planejadas ações voltadas à sustentabilidade, como a instalação de painéis solares. Quando a gente fez o primeiro projeto, a Câmara tinha muita dificuldade financeira, então foi feito um projeto extremamente enxuto para que a gente pudesse mudar e deixar de pagar aluguel. Esse era o grande objetivo há 2 anos atrás, 3. Agora que a gente tem uma sobra financeira, até por as últimas administrações economizaram bastante, enxugaram contratos e tudo mais, a gente tem essa oportunidade de fazer obras acessórias ou adequações que nos dão mais economia ainda, como, por exemplo, o aproveitamento de energia solar. Os prédios, eles têm uma cobertura, uma área de cobertura muito grande. E a gente já fez convidamos algumas empresas do segmento. Eles fizeram essa análise, então a gente vê que uma cobertura com células solares, eu não sei nem o nome técnico específico, mas elas nos dariam por ano uma economia na parte de energia elétrica de quase R$200 mil, algo em torno disso. E é um investimento entre 700 e 800 mil. A expectativa é que os painéis solares estejam também em funcionamento assim que for finalizada e entregue a obra de reforma. Além disso, numa fase seguinte, a Câmara planeja construir calhas para reaproveitar a água das chuvas. A economia prevista seria em torno de R$100 mil por ano. Principalmente no prédio administrativo, que é o prédio de entrada, e toda a cobertura do estacionamento são de vigas pré-fabricadas gigantes. Então elas já têm naturalmente, elas têm o caminho para a água escorrer. E hoje em dia, toda a água que cai lá simplesmente vai para a rua. Então nós estamos preparando também um projeto de aproveitamento de água. Essa água a gente pode usar para lavar os próprios estacionamentos, arredores, e não vai dar para ser ao mesmo tempo, porque o tempo não nos permite. A gente não tem tempo hábil para projeto desse tipo. Mas em breve a gente vai tentar usar essa água também em banheiros, jardinagem e outras coisas que a gente tenha. Ainda no projeto da reforma, está previsto um local específico para o armazenamento do material reciclado coletado no Legislativo. Segundo Viseu, além de economizar, um dos intuitos das ações sustentáveis é servir de exemplo à sociedade. Desde os primeiros projetos, o nosso objetivo foi sempre fazer assim, que a Câmara fosse projetada e construída para durar décadas e décadas, e não uma obrinha rápida que daqui a pouco está precisando de conserto, e que ela fosse exemplo para a comunidade, para que o pessoal entenda novas práticas, assim como a Câmara vai ser totalmente a questão de acessibilidade, ela vai ser realmente um modelo em tudo que a gente conseguir, de que não sejam coisas faraônicas, né? Mas tudo que for moderno, proveitoso, que sirva de exemplo. A ideia é que os vereadores tenham isso no seu portfólio
para apresentar outros projetos em outros lugares da cidade. A expectativa do Ministério da Saúde é de que haja um aumento de 120% nos casos de dengue no país. Em Guarulhos, somente em 2019, houve um aumento de mais de 7.000% nos casos confirmados em relação a 2018. Se no ano retrasado foram 89 casos, em 2019 os números passaram de 6.400. Confira o motivo desse aumento e também as orientações do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos, o CCZ, para combater o Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue, da febre amarela e também da zika e da chikungunya. Esse mosquitinho que parece inofensivo, o Aedes aegypti, pode fazer muitas vítimas da dengue em 2020. O boom de casos identificados no ano passado tende a aumentar 120% este ano. Chefe da divisão técnica do CCZ, a bióloga Karen Avilés Andrade explica o principal motivo desse aumento. No município de Guarulhos, a gente tinha circulante o vírus tipo 1 e tipo 3. Em 2019, houve a introdução do vírus tipo 2. O que isso significa? Que as pessoas elas estavam imunizadas, e elas estão imunizadas, né? A partir do momento que você adquire dengue de um determinado tipo de vírus, você fica imunizada àquele tipo de vírus. Então, o tipo 1 e o tipo 3, a nossa população estava imunizada. Com a introdução do vírus tipo 2, no ano de 2019, a população não estava. Então, passou a ter uma quantidade maior de pessoas suscetíveis à doença. O vírus 2 ainda está entrando e isso é uma expectativa do Ministério da Saúde para o país. É um cenário epidemiológico que o Ministério da Saúde prevê para o país inteiro, não somente para o município de Guarulhos. Para ser eficiente, o combate tem de ser feito na fase de larva. O ciclo de reprodução do mosquito, que vai do momento em que acontece a postura dos ovos, passando pela fase de larva até que o animal ganhe asas, leva de 10 a 13 dias. Por isso, a verificação de locais com água parada no quintal de casa deve ser feita no mínimo 2 vezes por mês. Olhar sempre os pratos dos vasinhos das plantas, verificar se não ficou nada no quintal, que possa ter acumulado água. Choveu, vai olhar, manter as garrafas de refrigerante, garrafas PETs, todas viradas, emborcadas ou tampadas. Uso de tonel para armazenamento de água de chuva, para lavar o quintal, manter sempre fechado ou telado. Calhas de telhado. Manter sempre limpas a cada um mês, cada 15 dias, para que não acumule água, porque ali vai proliferar mosquito, sim. Bebedouro de animais, lavar com água, com sabão, porque o ovo ele pode sobreviver ali inativo por 1 ano. Em Guarulhos, bairros muito populosos como São João, Lenise, Cabo Sul, Vila Augusta e Pimentas são os campeões de casos. Além de palestras em escolas e unidades básicas de saúde, o CCZ faz a visita em casas e locais com grande potencial de formação de criadouros, como ferros velhos, borracharias e centros de reciclagem. Anualmente, a partir de fevereiro, o CCZ ganha ajuda das Forças Armadas. Eles vieram, a gente teve uma queda muito significativa nas recusas. As pessoas elas estão mais abertas e mais receptivas quando a gente chega com a aeronáutica, com o exército. Os munícipes podem denunciar locais com água parada ou criadouros do mosquito pessoalmente nas unidades do Fácil ou pela internet. O portal do Fácil pode ser acessado na área de serviços no site da Prefeitura de Guarulhos. Na próxima sexta-feira, o Sesc Guarulhos recebe a Orquestra Jabaquara, que lança seu disco de estreia com 7 faixas autorais. O grupo, regido pelo maestro e produtor musical Xuxa Levi, é formado por 12 integrantes que mesclam a cultura pop com o formato de big bands, acrescentando uma dose de bom humor ao espetáculo. O show começa às 6h30 da tarde e a entrada é grátis. Mais informações estão disponíveis no site do Sesc. Logo nos primeiros dias do ano, Guarulhos passou por 2 tempestades. No dia 2, as chuvas vitimaram um munícipe que morreu afogado após cair um córrego no bairro dos Pimentas. No dia 8, as chuvas foram intensas no centro de Guarulhos, principalmente ao longo da Avenida Tiradentes. Confira as dicas da Defesa Civil sobre como agir diante de alagamentos e inundações no período de chuvas de verão.
Só que em Guarulhos, do dia 2 de janeiro até o dia 9, a Defesa Civil atendeu a 70 ocorrências. E eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil, o senhor Valdir Pires. Senhor Valdir Pires, quais são os principais pontos de alagamento aqui da cidade de Guarulhos? O Cabuçu é um bairro, o Cabuçu e arredores é um bairro onde tem muitos deslizamentos de terra, de taludes. São Rafael também é assim. Já na comunidade da Hungria, nós temos muitos alagamentos. Na rua Maria Paula Mota, antiga Rua 100, lá próximo ao céu Presidente Dutra, também é uma área de alagamento, porque as comunidades elas são construídas, vamos dizer assim, próximos aos córregos e rios. Então, são nessas localidades que a gente tem muita enchente. E aqui no centro da cidade, onde as pessoas devem tomar mais atenção? Então, ontem, por exemplo, nós choveu aqui das 17, por volta de 17 horas, quando chegou a chuva, até as 19 horas, choveu mais de 60 milímetros na área centro. Então é muita chuva, num curto espaço de tempo e num curto espaço também de territorial. Então ontem, por exemplo, estava as áreas centrais, a Avenida Tiradentes, a Avenida Monteiro Lobato, aqui próximo à Defesa Civil, alagou, né? Então depende de onde chove, né? Aqui na área central são essas áreas baixas, né? Agora, o que as pessoas devem fazer, como que elas devem enfrentar essas situações de emergência no caso de alagamento, no caso elas estejam a pé? Então, no caso da pessoa estar a pé e ela entra numa rua e começa a encher, ela deve recuar, parar num local alto ou voltar. Né? Ela não deve nunca, né, ao telespectador que está nos ouvindo, não deve-se nunca enfrentar uma enchente. Primeiro porque você não sabe o que tem embaixo. Né? Você pode cair dentro de um bueiro, você pode tropeçar em alguma coisa, pode ter um fio elétrico ali, e aquele local pode estar com energia, né, e você pode morrer eletrocutado. Uma outra dica que a gente fala também para o telespectador é não parar próximo a árvores, porque as chuvas elas vêm com muito vento e essa árvore pode cair. O ano passado, infelizmente, nós tivemos uma vítima que ela parou por causa da chuva torrencial, né? Ela parou bem embaixo de uma árvore. A árvore caiu em cima do carro dela e ela acabou falecendo. Infelizmente, tivemos outras vítimas já que enfrentam as chuvas, as enchentes, então não podemos e não devemos nunca enfrentar as chuvas, as enchentes. E no caso, as pessoas que estão dirigindo, como que elas devem agir quando elas encontram ali um alagamento diante? O que elas devem fazer? Não enfrentam, recuam? Quando você está dentro do seu veículo e você vai e entra numa rua, que essa rua está totalmente parada e começa a encher a água, o limite é a roda do veículo. Quando a água chega na roda do veículo, você deve abandonar o seu veículo, tá? Por quê? Porque se ela está na roda do seu veículo, a altura da água, ela está mais ou menos na sua canela, próximo ali do seu joelho. Então é um limite que ainda dá para você se deslocar para um local seguro, tá? Então, mas eu vou abandonar meu carro? Abandone seu carro. Mas não deu nem para pegar minha bolsa. Tua bolsa não é nada, a tua vida é mais importante. Uma boa dica para aproveitar as férias em Guarulhos é um passeio pelo Jardim Zoológico da cidade. São cerca de 500 animais de 100 espécies diferentes. É um lazer educativo e o local ainda reserva ótimas surpresas. Uma área de 70 mil metros quadrados em plena parte urbana de Guarulhos. Natureza vistosa. Cenário propício para um passeio e para visitar alguns amigos. Esse é o Zoológico de Guarulhos. Por aqui vivem cerca de 500 animais silvestres, a maioria aves. Nenhum deles foi retirado da natureza. Alguns nasceram no local. Outros foram recuperados de tráfico ou vieram para se recuperar após acidentes, como atropelamentos ou mutilações por linhas de pipa com cerol. É o que explica a bióloga Flávia Queiroga.
função de zoológico, nós atuamos em conservação, pesquisa e educação. Então, todos os bichinhos que aqui estão tiveram um motivo. Nós temos animais resgatados do tráfico, nós temos animais, posteriormente nós abordaremos maior o tema, mas nós temos animais resgatados que foram anilhados, foram emaranhados em linha de pipa, cerol, cortante, linha chilena. Essa é uma problemática gigantesca e periódica na nossa realidade. Então nós recebemos ao longo de todo o ano aves emaranhadas em linha de pipa e cerol, animais resgatados do atropelamento de fauna também. Então todo o nosso plantel, todos os nossos animais cativos são animais que aqui chegaram por ações antrópicas, por ações prejudiciais aos seres humanos à biodiversidade. Além de observar os animais, o público também pode ter acesso a palestras educativas que ensinam como lidar com animais silvestres encontrados ao acaso, ou mesmo a prevenção ao aparecimento de escorpiões, uma questão recorrente em Guarulhos. Escorpiões não são animais agressivos. A picada, o acidente, geralmente se dá por pressão. Então a pessoa não vê, vai colocar um sapato, ele está lá dentro abrigado, a pessoa leva uma picada. Vai se secar com uma toalha, ele está lá no cantinho da toalha, a hora que você pressiona, ele pica. Então é muito importante, o meu bairro está tendo uma incidência maior, está tendo um aparecimento maior do escorpião. Tomar cuidado, colocar soleira nas portas, vedar frestas, os condutos de eletricidade também têm que estar fechados, ralos, porque se eles acharem uma oferta de alimentação, eles evidentemente se aproximarão da nossa residência. Este é Raul, uma jiboia macho de 7 anos de idade. Criado para o contato com o público, é dócil. Uma das palestras fala justamente sobre o temor das pessoas por conta das cobras. Flávia explica que o convívio com a biodiversidade é necessário e possível. Os animais não devem ser tratados de maneira agressiva. Serpentes também são muito hostilizadas, muito mistificadas, tal qual escorpiões, tal qual aranhas, morcegos, gambás, que são animais que se aproximam mais dos seres humanos. E aí nós trazemos esses animais para a interação com os visitantes, para ter essa conexão emocional, que animais não são vilões. Não, nenhum. Nenhum animal ataca gratuitamente. Os animais, eles se defendem quando se sentem ameaçados. Então a ideia de trazer o Raul ou trazer as outras espécies de serpentes que nós utilizamos, que as pessoas tenham esse contato, até porque muitas pessoas só veem cobra, observam serpentes em televisão. E geralmente são em filmes que as serpentes são vilãs, destroem o bairro, dizimam a população, ou são em animações que elas também, em desenhos infantis, que elas estão lá do lado dos mocinhos, tem o lado dos mocinhos e os lados dos vilões. Geralmente elas estão dos lados dos vilões. Então a gente tenta descaracterizar esse tipo de estereótipo do bicho. Não, o bicho não é um bicho agressivo. Esses animais, eles não precisam morrer. No período de férias, em janeiro e julho, o zoológico está aberto todos os dias, das 9 da manhã até às 5 da tarde. A entrada é gratuita. As atividades educativas acontecem até o meio-dia. A programação completa pode ser acessada no Facebook. O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnocelli, 344, no Jardim Rosa de França. A força da música brasileira, representada nas vozes femininas de artistas guarulhenses. Esse é o objetivo do espetáculo Mulheres que Cantam, agendado para a próxima sexta-feira, às 8 da noite, no Teatro Adamastor Centro. Pop, rock e gospel estão entre os ritmos que fazem parte do repertório selecionado pelas cantoras Larissa Godoy, Miriam Ruth, Isabela Calazans e Kézia Ribeiro. O evento tem entrada grátis e a classificação livre. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Muito obrigada e até lá!